A urgência de um novo plano vintenário para o Brasil. Artigo escrito por Samuel Hanan. Já se passaram 6 décadas desde que Juscelino Kubitschek encerrou seu mandato como presidente do Brasil. Desde então, o país nunca mais experimentou um processo de desenvolvimento socioeconômico tão robusto em um único governo. Juscelino assumiu em 1956 com o lema 50 anos em 5, prometendo a modernização e a industrialização do Brasil em ritmo acelerado. A história mostrou que o discurso desenvolvimentista de JK não era mera retórica nem promessa vã, típica das campanhas eleitorais. Para atingir seu objetivo, JK concebeu o Plano Nacional de Desenvolvimento, um conjunto de 30 metas a serem alcançadas em 5 anos, prioridade absoluta de seu governo, anunciadas a todos os brasileiros na primeira reunião ministerial. De tão importante, o presidente não delegou a nenhuma pasta a execução da ideia, mantendo a gestão vinculada diretamente a si. O governo de Juscelino concentrou-se em consolidar a industrialização pela instalação da indústria pesada, notadamente a automobilística, a multiplicação de siderúrgicas, no desenvolvimento da construção naval, no fortalecimento do potencial energético e no forte investimento em transportes e na produção agrícola. A somatória de todas as iniciativas, coordenadas, resultou em extraordinária mudança para o país. A produção industrial subiu 80%. A média de crescimento anual do PIB brasileiro saltou para inéditos 8,06% ao ano. A produção de equipamentos de transportes cresceu mais de 600% e a política agrícola acusou expressivo crescimento na produção de alimentos e grãos, impulsionada também pela fabricação nacional de tratores. A potência energética aumentou mais de 60% e o número de rodovias asfaltadas foi quintuplicado. Das 30 metas de seu plano, JK cumpriu integralmente 80%, sem se descuidar das metas fiscal e de inflação, cruciais para o equilíbrio da economia. O 31º objetivo, acrescido ao plano inicial, foi a construção de Brasília, transferindo a capital federal para o Planalto Central, marco da interiorização do desenvolvimento e essencial para o desenvolvimento daquela região do país. Não foi promoção pessoal, mas sim o cumprimento do que foi estabelecido desde a Constituição de 1891, previsto em seu artigo 3º, que detalhava até a área. Não há dúvidas de que os 5 anos do governo JK construíram uma ponte indestrutível entre o velho e novo Brasil. Em 1960, as bases do desenvolvimento estavam consolidadas e, com elas, criadas as condições para os avanços nas próximas décadas. A visão de futuro de JK foi um marco para o fantástico agrobusiness brasileiro na região centro-oeste. A verdade é que, 60 anos depois, período no qual o Brasil superou um turbulento período político, alcançou a redemocratização e conseguiu estancar a vertiginosa inflação com o Plano Real, que estabilizou a moeda, a nação não mais voltou a experimentar uma fase tão benéfica. Os avanços registrados desde então foram incapazes de reduzir as desigualdades sociais e regionais, de sustentar o ritmo de desenvolvimento e ainda de oferecer condições de vida dignas à maior parte da população. Eleição após eleição, governo após governo, o país segue patinando apesar de seu enorme potencial econômico. Boa parte disso se explica pela ausência de um plano vintenário, de caráter socioeconômico ambiental, voltado a ações de Estado, não de governos, definidas para induzir o desenvolvimento sustentável, de forma planejada, crescente, com segurança jurídica, exploração responsável de suas imensas riquezas naturais e ampliação e diversificação de seu parque industrial. É inegável que, há décadas, os governos têm se dedicado a apresentar soluções espasmódicas para problemas graves, obviamente com resultados meramente paliativos. Não é de se estranhar, portanto, que mesmo se colocando entre as 10 maiores economias do mundo, o Brasil continue apresentando indicadores medíocres na mensuração da qualidade de vida da população. O maior exemplo desse terrível paradoxo está no Índice de Desenvolvimento Humano, IDH,
no qual o Brasil ocupa apenas a 84ª posição no ranking das Organizações das Nações Unidas, ONU, tendo caído 11 posições nos últimos 3 anos. Mas não é só. Em 2024, nosso país atingiu o maior nível internacional de desigualdade entre 56 nações analisadas, segundo o coeficiente Gini, utilizado para medir a disparidade na distribuição de renda ou riqueza de uma população, conforme divulgado pelo Relatório Global de Riqueza 2025. Essas são apenas 2 marcas negativas, entre tantas, de um país que mergulhou em um poço aparentemente sem fundo de privilégios e impunidade, com verdadeiras castas cada vez mais bem remuneradas, graças a penduricalhos que furam o teto remuneratório constitucional e que muitas vezes são isentos de imposto de renda. Enquanto isso, mais de 1/3, ou 35,6%, da população sobrevive com renda inferior a um salário mínimo por mês, em situação de acentuada pobreza. Não se pode ignorar que o salário mínimo nacional é o segundo menor entre os 9 países da América do Sul, superando apenas o da trágica Venezuela. Para deixar, de uma vez por todas, de ser o país do futuro para ser uma nação justa e solidária, o Brasil precisa ser repensado, voltando-se os olhos para a realidade nua e crua dos brasileiros de todas as regiões. É fundamental ter vontade de ver e de ouvir, sensibilidade para captar, humildade para primeiro admitir e depois corrigir os erros, capacidade para gerenciar, firmeza para a tomada de decisões, inteligência para definir um plano de ações a longo e médio prazo e coragem para executá-lo, ainda que os obstáculos sejam muitos. Há um bom exemplo na história para guiar nossos governantes. O Brasil está ansiosamente aguardando que a eleição que se avizinha agora, em 2026, traga um novo estadista a deixar um legado como Juscelino, alguém que pense além do seu mandato e não em reeleição. Sempre lembro do conselho do imortal Ariano Suassuna: o otimista é um tolo, o pessimista, um chato. Bom mesmo é ser um realista esperançoso. Samuel Hanan é engenheiro com especialização nas áreas de macroeconomia, administração de empresas e finanças, empresário, e foi vice-governador do Amazonas, de 1999 a 2002. Autor dos livros Brasil, um país à deriva, e Caminhos para um país sem rumo. Acesse o site samuelhanan.com.br.